Segunda-feira, dia 16 de novembro, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, ao Evangelho do Dia, momento em que nós temos para partilhar um pouquinho da Palavra de Deus, que é a luz para os nossos passos, que nos ajuda tanto no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de ver a vida. É sobre ver que o Evangelho de hoje nos fala. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 35 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E eu gosto muito de imaginar essa cena do Evangelho. Eu acho que é um exercício que ajuda muito a entender essas passagens. Quando você lê uma passagem, tenta imaginar a cena, o lugar, as pessoas. Eu fico imaginando aquele cego ali, já acostumado com aquela vida, já sem perspectiva, sem esperanças. A vida dele seria ali, passar toda a sua existência pedindo esmolas. Mas até que passa Jesus. E quando Jesus passa pela vida da gente, Ele não passa sem deixar marcas. Quando Jesus passa na nossa vida, Ele transforma. Quando Ele passa diante de nós, alguma coisa muda se nós estamos abertos a essa transformação que Jesus quer realizar em nós. E aquele cego estava. Ele vê a multidão, não entende bem o que está acontecendo e pergunta. E dizem que é Jesus, o Nazareno, que estava passando. Com certeza ele já tinha ouvido falar desse tal Jesus, dos milagres, dos prodígios que ele estava realizando, mas mesmo sem conhecer, mesmo sem ver esse tal Jesus, ele confia. E a confiança dele é tanta que ele começa a gritar, começa a incomodar: Jesus, tem piedade de mim, Jesus, tem piedade de mim. A multidão até pede que ele fique quieto, né? Quantas vezes que a gente está buscando a Deus e muitas pessoas, coisas, situações querem que a gente se cale, querem que a gente desanime de buscar a Jesus, de buscar o nosso Salvador. Mas aquele cego não desiste, porque ele sabe que Jesus tem poder para devolver a visão para ele. E ele continua, ele insiste, até que a voz do cego chega até os ouvidos de Jesus. E Jesus desvia sua rota, para o seu caminho, para ir até aquele cego e viver esse encontro tão bonito. E Jesus faz até uma pergunta que parece meio idiota, né? O que você quer? É o que o cego queria ver. E Jesus sabia disso, mas ele faz a pergunta porque o cego precisava pedir. O cego precisava ter consciência daquilo que ele realmente queria. É por isso que nós rezamos. Deus sabe muito bem o que nós necessitamos, mas na oração nós tomamos consciência do que nós precisamos. E muitas vezes a gente percebe que a gente pede coisas estapafúrdias, né? Coisas que não têm sentido. Por isso, rezar, falar, ouvir a nossa voz e
enxergar aquilo que nós estamos pedindo nos ajuda a sermos conscientes na nossa oração e dos pedidos que fazemos a Jesus. Por isso que Ele quer que você fale. Mesmo que Ele saiba aquilo que você está precisando, é preciso que você verbalize, é preciso que você fale, é preciso que você grite como aquele cego gritou, com toda a fé, com toda a confiança. E no final Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Porque na verdade é o poder da nossa fé que pode tocar o coração de Deus. E assim, toda a cegueira vai ser expulsa da nossa vida. Quantas cegueiras muitas vezes nos impedem de enxergar esse Jesus, de enxergar a vontade dele para a nossa vida, de enxergar o bem que nós precisamos fazer. Muitas vezes não somos cegos fisicamente, mas espiritualmente, de não enxergar tantas verdades que estão diante dos nossos olhos e a gente não quer ou não consegue enxergar. Por isso, peçamos, a partir desse evangelho de hoje, a Jesus, o Filho de Davi, que Ele tenha piedade de nós e que nos faça enxergar de novo, enxergar o amor de Deus na nossa vida, enxergar aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos viver de verdade esta vida que é um dom de Deus para cada um de nós. Que esse cego do evangelho de hoje seja mais um exemplo para você de persistência, de tantas vezes gritar até o seu pedido chegar a esse Deus, de você não desanimar, mas se entregar com confiança. Esse cego confiou de verdade em Jesus que ele mal conhecia. Esse cego não deixou que as pessoas que estavam ao redor dele o fizessem desanimar. Muitas vezes existem situações que querem que a gente desista e, mais uma vez, eu quero que você não desanime da sua oração, que você grite, que você clame, que você invoque esse Jesus para que Ele tenha piedade de você, como Ele teve piedade daquele cego do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre o seu caminho de fé, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações. Às 8 da noite nos vemos na oração da noite, concluindo o nosso dia, e amanhã no Evangelho de amanhã. Fique com Deus. Até lá!